Olá, tudo bem com você? Esse é o nosso segundo vídeo da série Inferência Estatística. Mas, antes de assistir esse vídeo, você precisa assistir o primeiro vídeo. Vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Bom, vou pedir também que você se inscreva no meu canal. Assim eu posso continuar te ajudando. Eu te ajudo e você me ajuda. Você não vai demorar nem 10 segundos para fazer isso, ok? Então vamos aqui para a nossa telinha que eu vou te ensinar de uma maneira muito prática, muito fácil, o conteúdo da aula de hoje. Então, vamos aprender intervalo de confiança para a média populacional de maneira bem leve, bem fácil, que você vai entender facilmente. Mas não deixe de assistir o vídeo que antecede a este, ok? Sobre introdução à inferência estatística, o link está aqui na descrição deste vídeo, tá bom? Então vamos lá. Para começar, eu preciso definir o que é um intervalo de confiança. Um intervalo de confiança é uma estimativa do parâmetro da população, em que o resultado produz um intervalo que contém um determinado nível de confiança ou parâmetro. Para facilitar e para você entender, eu vou te explicar de uma maneira melhor. O intervalo de confiança são dois números. Entre esses dois números, nós temos valores que inferem com um determinado nível de confiança, que pode ser 95, 99, 90, mas como é 95%. A média, neste caso, populacional através de uma média amostral. Esse limite inferior e limite superior do intervalo de confiança é calculado da seguinte maneira. É a média mais a margem de erro e a média menos a margem de erro, ok? Então, vamos supor que eu tenho esses dois limites, ó, 2,3 e 2,8. Então, esse resultado aqui é a média amostral menos a margem de erro, que deu, por exemplo, 2,3, e a média amostral mais a margem de erro, que, por exemplo, deu 2,8. Então, o que é o intervalo de confiança? Usando um nível de confiança de 95%, por exemplo. Então, é 95% de certeza que a minha média populacional é um número entre 2,3 e 2,8. E estes números 2,3 e 2,8, eu encontrei a partir dos dados amostrais, sob um nível de confiança de 95%, por exemplo. Entendeu? Facinho, né? Então, sabemos que a média amostral, que tem como símbolo o X com o tracinho em cima, infere a média populacional, que tem essa simbologia da letra Mi grega. Então, desta forma, queremos um intervalo que contém valores plausíveis com um determinado grau de confiança para a média populacional. Por isso que chama intervalo de confiança para a média populacional. Mas aqui eu vou ensinar o intervalo de confiança para a média populacional com um desvio padrão populacional conhecido, tá? Em um outro vídeo eu vou ensinar o intervalo de confiança para a média populacional quando o desvio padrão é desconhecido. Antes de fazermos um exemplo, nós temos que lembrar de uma coisa. A fórmula que vamos utilizar do intervalo de confiança para a média populacional só é válida se os dados provenientes do cálculo da média amostral admitir distribuição normal. Isso só acontece se a população segue uma distribuição normal ou se o tamanho da amostra for maior ou igual a 30. No exemplo que nós vamos fazer, o tamanho da amostra é 50, portanto, maior ou igual a 30, então podemos utilizar o intervalo de confiança, a fórmula do intervalo de confiança para a média populacional, ok? Sempre tem que verificar a normalidade dos dados, beleza? Então, eu vou te ensinar através de um exemplo que fica muito mais fácil de você entender. Veja só.
O departamento de produção de uma grande empresa informa que o tempo de realização para costurar manualmente uma peça de roupa tem variações, mas o desvio padrão permanece aproximadamente constante em 3 minutos. Então vamos imaginar que é uma empresa que todas as roupas desta empresa têm algum bordado que é feito manualmente. Então o gestor de produção analisou todas as peças produzidas em um determinado dia e calculou o tempo médio de costura manual e calculou o desvio padrão. Então, esses valores aqui, ó, são meus parâmetros, né? Aqui não está o valor médio, mas se nós temos o desvio padrão, sabe-se que a média populacional também foi calculada, tá? Parâmetro são cálculos provenientes de dados populacionais. No entanto, uma nova técnica de costura está sendo implementada na empresa. Uma amostra aleatória do tempo de execução de 50 peças com essa nova técnica forneceu o valor médio de 15 minutos. Então veja, agora o gestor da produção, ele pegou uma amostra de 50 peças. Ele não vai mais calcular o tempo médio, desvio padrão da produção toda. Ele pegou apenas 50 peças e calculou quanto tempo, né, levava para costurar cada uma dessas peças e calculou o valor médio de tempo, que foi 15 minutos. E ele quer que determine um intervalo de confiança de 95% para o tempo médio de execução desta nova tarefa. Então, a partir desta amostra de 50 peças, ele quer inferir o tempo médio populacional, porque ele não quer pesquisar a produção toda de um dia, tá? Então, temos o tamanho da amostra, o tempo médio amostral, o desvio padrão populacional e o nível de confiança de 95%. Para fazer isso, nós vamos usar esta fórmula que está aí, que significa média amostral menos Z alfa dividido por 2. O que é isso, Malu? Isso aqui, se eu escolher um nível de confiança de 95%, eu vou trocar esse Z alfa dividido por 2 por 1,96. Se eu escolher um nível de confiança de 90%, eu vou trocar este Z alfa dividido por 2 por 1,64. Se eu escolher 99%, eu vou trocar esse Z alfa dividido por 2 por 2,576. Bom, por enquanto acredite em mim, tá? Porque isso aqui tem a ver com o limite do teorema central, que é um outro assunto que eu não quero que se confunda com este aqui, tá? Vamos focar neste aqui agora. Mas confie em mim por enquanto, acredite em mim por enquanto. Então, quando for 95%, a gente troca esse Z alfa dividido por 2 por 1,96. Eu coloquei aqui os mais usados, 95, 90, 99. O mais usado mesmo é o 95% de confiança. Vezes desvio padrão dividido pela raiz quadrada do tamanho da amostra. E do outro lado nós temos a média amostral mais o Z alfa dividido por 2 vezes desvio padrão dividido pela raiz quadrada do tamanho da amostra é igual ao nível de confiança. Esse pedacinho aqui, ó, da fórmula é a minha margem de erro. Lembra lá no início que eu falei que é a média amostral menos a margem de erro e a média amostral mais a margem de erro, os dois limites, né? Limite inferior, limite superior. Pois então, esta fórmula aqui, ó, é a fórmula da minha margem de erro. E agora é só substituir. A minha média amostral é 15, menos o Z alfa dividido por 2, pelo fato de ser um nível de confiança de 95%,
é 1,96 vezes o desvio padrão, que é 3, dividido pela raiz quadrada do tamanho da amostra, que é 50. Mesma coisa do lado de cá, né? O Z-alfa dividido por 2 é 1,96 vezes o desvio padrão, que é 3, dividido pela raiz quadrada do tamanho da amostra, que é 50. Só que do lado de cá é a média amostral menos a margem de erro, do lado de lá é a média amostral mais a margem de erro, que resulta no meu intervalo de confiança. Então, temos que a margem de erro é 0,83, fazendo esses cálculos aqui, ó, tá? Que é o mesmo dos dois lados. Então, você pode fazer a raiz quadrada, depois fazer 3 dividido pelo resultado dessa raiz quadrada e depois multiplica por 1,96. Então, a margem de erro vai dar 0,83. Então, média amostral menos a margem de erro, 15 menos 0,83, vai me dar o meu limite inferior deste intervalo, que é 14,17. A média amostral mais a margem de erro, 15 mais 0,83, vai me dar o limite superior deste intervalo, 15,83. E temos aqui, então, o nosso intervalo de confiança. Isso significa que 95% de certeza que a média populacional é um valor entre 14,17 e 15,83. Mas como nós temos um contexto aí, né? Então nós vamos dar uma resposta bem bonitinha. Então podemos afirmar com 95% de confiança que o tempo médio de execução desta nova técnica é entre 14,17 minutos e 15,83 minutos. Fácil, né? Então, se você aprendeu, deixe o seu like aqui, compartilhe com seus amigos e principalmente se inscreva no meu canal. Assim eu vou continuar produzindo os vídeos como este. E não deixe de assistir o nosso próximo vídeo desta série. Até mais, tchau, tchau!